Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa Hora de Maria, que possamos receber as bênçãos da nossa Mãe Maior, a proteção, a força e o auxílio durante todo o nosso encontro. Vamos começar com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O capítulo é o capítulo 17, Sede Perfeitos, e o item, os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma nem outra coisa, uma vez que lhes tira quando isso lhes apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser retirada sem o seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Todo aquele que é depositário da autoridade, que de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre o seu servo até o soberano sobre seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados, e as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção, ou de maus exemplos, recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão pequena ou grande. Qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É pois nela falir, falseá-la em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico: que fizestes da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade ao teu redor? Ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis dos teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para os sustentar e os ajudar a subir até mim. O superior, que está compenetrado das palavras do Cristo, não despreza a nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se o obedecem hoje, poderão lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como se tiver tratado ele mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem de seu lado, e não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as faltas dos outros. Se sofre em sua posição, diz a si mesmo que sem dúvida a mereceu, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade, e deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem.
Se está forçado a suportar essa posição na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina a nela se resignar, como sendo uma prova para sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta, age como quereria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse o chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe é confiado é um prejuízo para aquele que o remunera, a quem deve seu tempo e seus cuidados. Uma palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá sua fé, e a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar cedo ou tarde. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Então, o que esse trecho do capítulo 17 nos traz? Os superiores e os inferiores. Que em qualquer que seja o nosso posto, a nossa posição, alguma coisa nos foi concedida por Deus. Ou a autoridade, como ele começa citando, que não é uma coisa que já adquirimos, é uma coisa dada, é uma posição dada por Deus para que guiemos, no caso de termos autoridade, todos os que nos forem subordinados. Então a responsabilidade é muito grande. Quem tem o poder, quem tem a autoridade sobre alguém, tem que ter a verdadeira responsabilidade para com seus atos. E, por outro lado, todos os que forem subordinados não estão nessa posição para simplesmente servir a um superior. Estão nessa posição para trabalhar a humildade, para aprender com isso, para se resignar na sua posição, não de uma forma de humilhação, mas uma forma de aceitação. Quem tem o comando e o poder precisa saber comandar com amor ao próximo, com respeito aos seus subordinados, e quem é o subordinado precisa também ter respeito, resignação, responsabilidade nas suas atitudes. Quem tem o poder de mandar não pode de nenhuma forma humilhar seus subordinados. Deve ter boa conduta, saber conduzi-los no caminho do bem, impondo sua autoridade muitas vezes como uma necessidade, porque nem todos os subordinados vão seguindo o caminho reto. Então ele precisa impor sua autoridade, mas lembrando que com limites, com respeito, com amor ao próximo, porque toda autoridade pode ser retirada por Deus quando não usada de forma correta. Mas por outro lado ela é necessária. Quem tem a autoridade, ela pode ter a chance de guiar no caminho reto muitos espíritos ainda em aprendizado. E muitas vezes quem está subordinado acha que o seu chefe, o seu superior não merece o respeito, não merece que seja a sua obediência exercida, e o que está errado também. Estamos todos nos lugares certos, na hora certa, no momento certo. Se somos subordinados, temos que ter a fraternidade também pelo nosso superior, a humildade do nosso posto, o respeito a quem está ao nosso lado, a quem está acima de nós. Sempre há um acima de nós, sempre há um abaixo de nós. Então temos que respeitar todos os postos aonde Deus nos colocou e honrarmos isso,
E como espíritas, ainda temos esse esclarecimento de entender que nada é por acaso. Então vamos agradecer a posição que Deus nos colocou, respeitar os nossos superiores, respeitar os nossos inferiores, entre aspas, somos todos iguais, mas no posto em que estamos colocados, seja no trabalho da caridade, num centro espírita, seja no nosso trabalho no dia a dia, seja no nosso país, temos sempre os superiores e temos sempre a quem comandamos, no nosso lar, no nosso trabalho, nosso ambiente de confraternização. Possamos agradecer o local onde estamos e analisarmos todos os dias o que estamos fazendo exatamente nesse lugar que Deus nos colocou. Obrigada, irmãos, que possamos seguir os nossos trabalhos, refletindo sobre o nosso lugar no mundo, a nossa posição a seguir, a obedecer, a comandar, que seja a melhor, que possamos nos orgulharmos dela ao chegarmos ao mundo espiritual, no sentido de termos um dever cumprido. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos ler agora um livro psicografado nos trabalhos da nossa casa MAP, chamado Autoajuda versus Autoajuda. Mensagem psicografada por Francisco Cipriano e Irmã Germana. O título é Lágrimas. Hoje quero lhes falar sobre as lágrimas. As lágrimas são a tradução dos sentimentos. As lágrimas muito podem. A comoção sentida é repassada e o outro se sente tocado, e emanados pelo mesmo motivo se unem e tornam-se um só. As palavras, quando tocam o coração, fazem com que a emoção deixe os olhos lacrimejantes e nada mais precisa ser dito. A alma é lavada pelas lágrimas. Um alívio muito grande acontece após uma crise de choro. Não se envergonhem de suas lágrimas, não disfarcem, deixem fluir toda essa demonstração do quanto são sensíveis, do quanto são amorosos. As lágrimas servem também para descarregar tensões, para aliviar a raiva. As lágrimas são sempre límpidas, são gotas provenientes do seu interior, do mais fundo dos seus seres. Lágrimas de dor são a forma de demonstrar o quanto estão sofrendo. O choro de uma criança é o alerta para uma situação, do que está acontecendo naquele momento. É a sua forma de comunicação, é o primeiro sinal de vida. Uma música, quando identificada com alguém que amamos, com o tempo que passou, com lembranças alegres ou com recordações felizes, nos leva a lágrimas. Uma página lida e que nos toca é suficiente para que os nossos olhos traduzam através das lágrimas o quanto ela significa para nós. E choramos porque sentimos. Uma emoção muito grande toma conta de nós quando sentimos a presença de nossos amigos espirituais e que, sem que saibamos o porquê, choramos. A presença de Deus, ao contemplarmos a beleza da natureza, nos induz a pensamentos em toda a sua grandeza. A comoção do momento nos leva às lágrimas. Toda a nossa sensibilidade é traduzida por nossas lágrimas. Comovamo-nos com o sentimento alheio e tente enxugar as lágrimas de quem precisa. A caridade transforma lágrimas em sorriso. A alegria é necessária para levarmos adiante nossa missão. Lágrimas devem ser evitadas e isso se faz quando existe um planejamento de vida, afastando motivos para o sofrimento. Não magoem para não provocarem lágrimas amargas, muitas vezes em pessoas que mais amamos. As lágrimas, quaisquer que sejam seus motivos, são bem-vindas, pois elas lavam a nossa alma. Francisco de Assis muito sofreu durante a guerra e chorou por perceber que a sua luta era contra os seus compatriotas e suas lágrimas serviram de incentivo para iniciar sua missão de transformação, de relembrar que as lágrimas vertidas pelo nosso Mestre Jesus tinham um significado. Era a mudança de comportamento dos homens na terra.
A missão do nosso bom Francisco ainda não foi bem entendida por muitos dos nossos irmãos. Precisamos de muitas orações, de muitas preces para que a transformação ocorra. As lágrimas de saudade daqueles que se foram não os ajudam nas suas vidas espirituais. Não chorem, rezem e ofereçam uma oração para eles, e dessa forma estarão libertando-os da vida terrena, e assim eles podem iniciar um trabalho de reedificação e auxílio. Que suas lágrimas sejam sempre de alegria, paz, muita paz. Que as lágrimas de Nossa Mãe Maria possam servir de exemplo para suas vidas e limpar seus corações das suas amarguras. Meus irmãos, agora nós chegamos ao momento que vamos nos preparar no nosso trabalho de hoje a receber as bênçãos da nossa Mãe Maria, do nosso Mestre Jesus e nosso bondoso Deus. Vamos colocar nas mãos da nossa amantíssima Mãe todas as nossas amarguras, agruras do dia a dia. Todos aqueles nossos irmãos que estão passando por problemas, necessidades, vamos encontrar no coração dessa Mãe tudo aquilo que necessitamos. Pedimos a ela que nos dê as bênçãos, aquelas que nos momentos em que ela se encontrava sozinha, em Éfeso, conversava com o seu filho. Vamos conversar com ela. Coloquemos nas mãos dessa amada Mãe aquilo que estamos passando. Que possamos compreender, juntamente com esse amor que nos rodeia, que nos envolve, que nos abraça, e passarmos daí para diante os nossos passos com fé, acreditando que tudo é possível, confiando que tudo é mais do que possamos ter a nossa Mãe, e agradecemos neste momento tudo aquilo que nos envolve, tudo aquilo que nos é dado, tudo aquilo que queremos. Sabemos que chega até nós, neste momento, todo esse agradecimento e força, tudo aquilo que estamos sentindo.
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. Reze sem cessar. Faça de sua vida uma constante oração de amor e agradecimento. A vida é muito, muito boa, mas lembre-se sempre que a vida é o que você faz dela. Portanto, se você é negativo, você atrai negatividade e uma nuvem negra cobre a sua vida e o separa do bem superior. Se você é constantemente positivo, se você enxerga o bem em tudo e em todos, o céu se torna azul e o sol brilha para você e em você. Preencha sua vida com amor, fé, esperança e realização. Aprenda a amar a vida, transformando-a numa incessante prece. A oração é a sua comunhão interna comigo, e através dela nós caminhamos e conversamos juntos, como fazíamos no começo. A oração é o alimento do espírito, o alimento da alma. É uma necessidade interior muito forte para todas as almas. Sinta essa necessidade e dê-lhe uma resposta. Paz e bem, paz e luz, paz, muita